Olá pessoal, tudo bem? Somos da Escola Estadual Armindo Barros, da turma de segundo B. E hoje iremos falar sobre a participação feminina na Revolução Industrial. Neste vídeo, iremos falar sobre o contexto, as conquistas, como era considerado o trabalho naquela época, a evolução do trabalho feminino na indústria e o porquê o trabalho feminino era tão utilizado durante a Revolução Industrial. Primeiramente, vamos entender o que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII e caracterizou-se por um conjunto de transformações econômicas e sociais que levaram à aceleração do crescimento. Substituiu gradativamente o trabalho artesanal de produtos manufaturados e produção unitárias pela produção industrial, com o uso de máquinas que produziram em série, portanto mais barato, e inseriu a possibilidade da utilização de uma mão de obra menos especializada, assalariada e sem necessidade de uma grande força muscular. Desde a primeira Revolução Industrial, no final do século XVIII, as mulheres fazem parte do mercado de trabalho. Elas precisavam trabalhar para sustentar as famílias, enquanto os homens estavam na guerra. As fábricas precisavam de mão de obra, e dessa forma o sexo feminino foi inserido na indústria. Começou aí a era da jornada dupla, pois assumir empregos industriais não eximiu as mulheres da responsabilidade sobre o trabalho doméstico, muito pelo contrário. As atividades remuneradas eram as mesmas para trabalhadores, independente de gênero. Só o salário que não. Mulheres chegavam a ganhar até 60% menos que os homens. Passada 3 revolução industrial, sendo a 4ª revolução em pleno desenvolvimento, o sexo feminino ganhou mais importância. Segundo dados de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres compõem 51% dos trabalhadores brasileiros. Na indústria, elas respondem por 30% dos cargos, de acordo com o Ministério da Economia, rompendo barreiras e preconceito para atuar em diversos ramos. Como era considerado o trabalho feminino naquela época? No mercado de trabalho não havia respeito. A mulher sofria discriminação e era explorada trabalhando sempre acima de seus limites físicos, por até 16 horas diárias, recebendo salário sempre inferior ao salário do homem. Contudo, a mulher contribuiu muito para o crescimento e o desenvolvimento da sociedade e sempre foi pouco valorizada na história, o que sempre causou indignação, fazendo com que lutassem por seus direitos e principalmente nas relações de trabalho. Após grandes lutas e tentativas de melhoria e igualdade, a mulher conseguiu ter seus direitos e deveres garantidos por lei, conseguindo proteção em todos os âmbitos, como também no âmbito trabalhista. Atualmente, as mulheres têm direito a ter salários iguais aos dos homens, a poder assumir cargos de chefia como tantos outros direitos que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a consolidação das leis de trabalho asseguram o que antes não era possível. Evolução do trabalho feminino na Revolução Industrial. Até o século XVIII não havia oportunidade para o trabalho feminino. Com as máquinas implantadas pela Revolução Industrial, as habilidades humanas mudaram de valor. O capital deixou de ser menos braçal e mais intelectual, permitindo que as mulheres compensassem com os neurônios o que lhe faltavam em musculatura. Por ser mais produtivo que o trabalho rural, a renda dos trabalhadores industriais superou a renda do campo. Foi a Revolução Industrial que dinamizou o processo de emancipação econômica das mulheres. Por que o trabalho feminino foram tão utilizados durante a Revolução Industrial? A indústria que se iniciava precisava de mão de obra, porém o tal de mão de obra deveria ser de baixo custo. Isso possibilitou a contratação de mulheres e crianças na indústria textil inglesa, as que se sujeitavam ao trabalho industrial como uma forma de complementar a renda familiar.